Ótima tarde de terça-feira para você que acompanha aqui a programação da TV Câmara Guarulhos. Já estamos mais uma vez ao vivo no ar aqui para você, no plenário, na Câmara dos Vereadores, aqui na região do centro da cidade. Daqui a pouco você vai acompanhar então a terceira sessão ordinária deste ano de 2020. Uma pauta bastante extensa, bastante recheada e com um projeto aí para ser votado principalmente numa sessão extraordinária que terá daqui a pouquinho também. Vamos então passar o resumo para você do que deve ser essa sessão de hoje. No grande expediente são 69 itens, então um grande expediente realmente grande, né? Tem 56 requerimentos, são aqueles requerimentos de informação, né, que os vereadores pedem informações aqui para o Executivo e para diversos órgãos da cidade, que são de votação simbólica. Então essa parte da sessão, se não houver justificativa, não houver encaminhamento, é uma parte que até acaba acontecendo de modo rápido. 13 projetos de lei estão aqui para deliberação também. Normalmente esses projetos de lei são deliberados de maneira nominal, mas se um vereador aí requisitar que eles possam ser deliberados de maneira simbólica, os projetos também acabam sendo rapidamente deliberados para que as comissões possam aí avaliar, para mais tarde eles então voltarem a plenário para serem votados em outras sessões. O último item desse grande expediente é o projeto que diz respeito ao Carnaval, que ele também está aqui na sessão extraordinária, então eu vou falar dele daqui a pouco. Na ordem do dia hoje são 14 itens, mas 9 deles estão sem parecer, significa que eles não podem ser votados, não podem ser apreciados ainda. Então só 5 itens estão aptos para votação. A gente acredita que também não deva ser uma votação tão demorada assim. E aí, depois da sessão ordinária, acontece a primeira sessão extraordinária deste ano de 2020, que tem um item único. É um item que altera a Lei 4.709, de 31 de agosto de 1995, que era um item que proibia eventos carnavalescos na Avenida Paulo Facini, aqui na cidade de Guarulhos. Pois bem, qual é a alteração que está sendo proposta aqui, principalmente pela Prefeitura? Que possa ser derrubada essa proibição, pelo menos no que diz respeito aos blocos carnavalescos, para que a Banda Bicha possa desfilar aqui na cidade e vai receber também a presença da cantora Cláudia Leite. Então essa é a ideia desse projeto da sessão extraordinária, melhorar esse artigo, tirando aí a parte dos blocos carnavalescos como proibição e permitir então que a Banda Bicha tradicional, com mais de 40 anos de existência aqui na cidade, possa desfilar aqui neste carnaval com a presença então da cantora Cláudia Leite. Essa sessão que está se preparando para agora é o que você vai acompanhar já com a abertura do presidente. Tendo então novas informações, a gente volta a conversar. Combinado? Eu te espero aqui e fique na nossa programação. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da sessão ordinária. Passemos ao pequeno expediente com a palavra meu amigo vereador doutor Alexandre Dentista. O vereador Alexandre Dentista está abrindo mão. Com a palavra a vereadora Janete Lula Rocha Petá. Vem, chefe. Boa tarde a todos que nos assistem aqui em casa e a todas. Boa tarde, vereadoras e vereadores. Presidente, hoje eu quero tratar de 3 temas. O primeiro tema, que ontem o PT completou 40 anos de partido e é um partido consolidado no Brasil. E eu quero dizer parabéns, inclusive no dia 15 nós vamos fazer uma festa para os militantes, filiados e simpatizantes. A segunda questão que eu gostaria de falar, senhor presidente, é da audiência que nós tivemos no dia 7, lá na Ciesp, sobre a concessão da NTT. Bom, presidente, uma pena que vários vereadores foram chamados e não estavam, mas eu acho muito importante nós termos suspendido a sessão para podermos tratar deste tema que atinge, vereadora Sandra, a toda a cidade. A questão da Dutra. A Dutra em Guarulhos tornou-se uma via
né? E ao tornar-se uma via, ela tem consequências. E aí eu quero ressaltar somente algumas coisas que depois eu desenvolverei. Primeiro, é necessário que os recursos da concessão sejam investidos em Guarulhos e não na BR-111, que é Rio Santos. Segundo, quando deputada, eu trouxe verbas para Jacopêssego e houve um compromisso dos que estavam presentes, principalmente o Rafael Benini, de que a NTT vai colocar no projeto a abertura do túnel que liga ali por volta do Presidente Dutra, perto da Flexform, ao outro lado, que era a Berinep. Isso não terá implicações na saída de ninguém que mora no bairro. É necessário que a Dutra tenha mais viadutos, que a questão das enchentes sejam tratadas. E, principalmente, quero ressaltar a questão do fluxo local ali na Magion. Quem de vocês que estão me ouvindo, senhores telespectadores, que não pegou uma vez um congestionamento naquela região? A senhora já pegou, né? Que está balançando a cabeça. Então, é muito importante as travessias e, finalmente, nós fizemos aproximadamente 13 emendas, vereador Lauri, que depois eu vou entregar aos vereadores o texto, mas nós acrescentamos 2 mais, que são a questão: um acidente na Dutra não pode ser tratado com ambulância, tem que ter um helicóptero SAMU para atender as pessoas. E a outra questão, como eu sou caminheira, a questão de uma via que beneficie aqueles que querem fazer a caminhada de Aparecida. Senhor presidente, a outra questão é sobre as enchentes. E é a última. A enchente, bom, ela tem perdas materiais, depois muitas pessoas podem contrair, vereador Zé Luiz, a questão da leptospirose e outras doenças transmitidas pela água. Mas eu queria dizer, e aí encerro, senhor presidente, que tem problemas estruturais, o crescimento desordenado da cidade, a ocupação das várzeas, tem também o problema da população que joga o lixo no rio, mas também tem dinheiro a prefeitura, sim, 70 milhões só para a questão da Sabesp. Está faltando planejamento, Guti. E aí, algumas áreas, presidente, para concluir, como lá o Jardim Sakamoto e a rua e a Santa Emília, tem casas que estão a um passo de caírem e já tem 42 ocorrências gravíssimas de desassoreamento que pode, presidente, cair a casa e com eles a família. Eu acho, inclusive, presidente, que essa casa deve acompanhar essas 42 ações. Com a palavra, vereador Maurício Brinquinho. Peraí, presidente, tem um buraco aqui, ó. Você pode... Obrigado. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos que nos assistem pelas redes sociais, pela TV, e a todos que estão aqui presentes no plenário. Eu venho falar sobre uma matéria que nós discutimos muito no final do ano, vereador Zé Luiz. Ficamos aqui 16 horas discutindo sobre o passe livre, lembra? Nós discutimos bastante sobre o passe livre, ainda
Nosso companheiro vereador Laércio Santos usou muito bem a palavra também e usou até um termo que eu vou me apropriar desse termo também, viu, vereador? Se Vossa Excelência me permitir, que o passe livre era apenas um passa-moleque, né? Era apenas um passa-moleque, vereador Sergião. E foi o que aconteceu agora no começo do ano. Nós, por diversos momentos, falamos, criticamos, pedimos para discutir o passe livre. Nós não éramos contra, nós queríamos discutir um passe livre que fosse acessível a todos os estudantes, a que atingisse uma maior gama de estudantes, né? Afinal de contas, hoje, os dados aqui, eu perdi os dados, tá no meu telefone os dados, por favor. Trazer para mim aqui, doutor. Os dados da Secretaria de Educação que nós puxamos hoje, só um instante, que eu acabei esquecendo no meu telefone. Oi? Temos aqui. Não, mas você quer ver, o vereador? São 236 escolas, eu só peguei os dados municipais. 236 escolas da prefeitura, mais de 118 mil alunos, com cerca de 6 mil professores. E aí, a gente pega os dados que foram aqui divulgados no jornal Folha do Ponto e no Guarulhos Hoje. 22 alunos conseguem passe livre estudantil. 22 alunos de 118 mil estudantes só no município de Guarulhos, vereadora Genilda. Parabéns, prefeito Guti, por mais essa sua, né, vergonhoso projeto de lei, e que nós aqui, por vários e vários momentos, declinamos apoio, inclusive, para fazer discussão. Trouxemos ainda propostas para que esse projeto alcançasse, beneficiasse mais estudantes. Fizemos aqui discussão, tinha vários estudantes aqui, ainda tinha alguns ainda, lembra bem aqui, né, vereador Edmilson, vereadora Janete, que estavam defendendo a proposta do prefeito Guti, e que hoje eu queria até que esses estudantes estivessem aqui para ver os dados da prefeitura, porque são 22 alunos hoje, que foram, 22 alunos, vereadora Janete, 22, que foram beneficiados com o passe livre do prefeito Guti. E isso dos 118 mil da rede pública municipal. Eu não estou contando os alunos de cursinhos, os alunos de faculdade, né? Os alunos da rede estadual que vão para outras escolas, das escolas da rede estadual, que também poderiam ser beneficiados, como a gente pediu aqui por diversas vezes, os alunos de faculdade, que nós pedimos por diversas vezes, né? Os alunos de cursinho, que nós pedimos por diversas vezes. Foi por isso mesmo que eu votei contra, não só eu, como outros vereadores votaram contra, outros votaram a favor, achando que era um primeiro passo para um projeto de lei que desse início a um benefício desses alunos. Será que esses 22 alunos são aqueles 22 alunos que vieram aqui pedir o passe livre? Eu não sei. De repente, será que era só eles, vereador Janete? Os 22 que estavam presentes aqui defendendo o passe livre? Pior que eu acho que não. Eu acho que, infelizmente, mais uma vez, deixando claro, como eu disse, em todo momento, naquelas 16 horas de sessão, é um projeto puramente eleitoreiro, colocado pelo prefeito Guti. E está aqui, nos jornais Folha do Ponto e no Guarulhos Hoje. 22 alunos conseguem o passe livre de 118 mil estudantes da rede de ensino pública municipal. Obrigado,
Presidente. Com a palavra, vereador Wesley Casaforte. O prefeito já conseguiu 22 votos. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, ao público presente e a quem nos acompanha pela TV Câmara Guarulhos. Quero mais uma vez no dia de hoje pedir que Deus possa nos abençoar e nos conduzir pelo melhor pela cidade de Guarulhos. Bom, tendo em vista dos últimos dias, notório por toda a cidade, mas além da nossa cidade, por todo o estado de São Paulo, os impactos decorrentes às fortes chuvas que nós tivemos num volume fora do normal, um volume fora do comum, aonde trouxe diversos prejuízos a tantas pessoas. Por diversas vezes nós falamos e tratamos, correspondendo a algumas questões, até propriamente dito, sobre as obras preventivas em diversos locais aonde foram feitos, mas entendemos que ainda não são suficientes para poder assistir, principalmente aos locais que mais impactam correspondente a esses períodos de chuva, tais como o Rio Bacrivu, que é uma pré-existência dentro da nossa cidade, que traz essa complexidade no decorrer de anos e anos dentro do nosso município. Vale ressaltar a importância que tem a essa obra e que também foi colocada, inclusive por este vereador, a cobrança junto ao DAE, ao Departamento do Estado, que cuida, que é responsável pelas questões de água e energia dentro do nosso estado, e aonde passa a ser a responsabilidade por parte dele, inclusive falado aqui no final do último ano, aonde foi solicitado pelo prefeito Guti a solicitação de um financiamento de 400 milhões para destinação para a execução dessa obra, aonde nunca foi feito, aonde sempre foi falado, sempre foi discutido, mas que nunca tiveram a devida atenção e o devido cuidado correspondente a essa obra. Então vale ressaltar a importância, que é responsabilidade sim do Estado, mas que só nós ficarmos aguardando somente pela responsabilidade do Estado, entendemos que possivelmente nunca que nós iremos ver essa obra em andamento, e assim continuando a trazer prejuízos e danos, não só a quem mora, mas em principal a quem mora nas mediações dessa localidade, mas também a toda a população que transitam sobre aquele local, numa região onde habita mais de 300 mil habitantes e que sofre esses impactos, todos os anos sofre esses impactos com relação às chuvas. É triste de ver, é triste de observar, tendo em vista que tomei o cuidado mais uma vez, aonde vai ao meu alcance, estive junto a essas pessoas, diversos amigos inclusive, inclusive um dos meus amigos, que é um amigo de infância, onde ele perde tudo dentro da sua casa mais uma vez, e é com tristeza esse olhar e essa observação que nós fazemos. Por muitas das vezes eu falo que só apontar o dedo não vai resolver nada, mostrar crítica não vai resolver nada. O que tem que trazer aqui é proposta de ideias e soluções, para que essas pessoas não sofram mais diante disso. Eu falo que na vida nós temos que ter empatia, vereador Edmilson. Nós temos que se colocar no lugar das pessoas. Não adianta simplesmente nós ficarmos falando dentro de uma tribuna, aqui na tribuna da Câmara, ou a gente falando em várias questões dentro do cenário político, ou apontando até mesmo pelas redes sociais, mas não tomar a devida atitude, que é de tentar buscar solução definitiva, para que possa ser respondida à altura aquilo que as pessoas tanto necessitam, vereador Dr. Eduardo Carneiro. As pessoas que sofrem constantemente com esses impactos e acaba trazendo prejuízos a tantas pessoas. O governo vem fazendo a sua parte, vem trabalhando duro, tentando desobstruir os bueiros, tentando fazer os novos trabalhos. A Sabesp, que assume há pouco tempo, mas que também tem por sua parte também responsabilidade da gente buscar essas questões de saneamento e tentar buscar soluções para o município. A cidade de Guarulhos também tem a sua complexidade, que a gente fala, que é claro que nunca vou falar de forma generalizada, mas tem por sua parcela também a culpa de própria população, e todos nós sabemos disso, que as pessoas
fazem descarte irregular na cidade. As pessoas descartam por várias e várias vezes. Quem já não presenciou as pessoas jogando, vereador Thiago Surfista, o seu lixo pela janela do carro, ou as pessoas descartando lixo em local impróprio? Às vezes até em horário comercial as pessoas vão e têm o costume de jogar em ponto de descarte. Eles acabam jogando, mas não tem a tratativa de levar até um PEV. Isso é questão de saúde pública, porque toda vez que a pessoa joga aquele lixo, joga aquele entulho, além de você atrair a barata, que vai atrair o escorpião, que vira uma questão de saúde pública, isso também acaba prejudicando, porque muitas das vezes esse lixo vai parar dentro dos rios, dentro dos córregos, e isso acaba trazendo impactos de enchente e trazendo prejuízos e danos a vereador, toda a população. E está concluído, senhor presidente, a minha palavra. Eu agradeço e eu peço que Deus abençoe a todas essas famílias, que dê força para seguir em frente, e eu sigo à disposição e aonde tiver meu alcance, vou seguir em frente trabalhando para tentar sanar essas questões. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. A vereadora Edmilson Souza. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Gostaria aqui também de utilizar esta primeira parte da sessão, primeiro para me solidarizar com as pessoas que tiveram aí perdas materiais no município em relação ao processo de chuvas intensas que continuam tendo um impacto grande na região sudeste, sobretudo também aqui na Grande São Paulo no dia de ontem e na capital. Mas eu gostaria de dizer também que de nada resolve se nós não pararmos um pouco para verificar o que foi feito no último período em relação à contenção ou para diminuir os impactos dessas enchentes na cidade. Eu acompanho algumas comunidades próximas de alguns córregos aqui na cidade de Guarulhos e tem uma confusão que está sendo gerada, que é algumas equipes durante o ano fazendo a roçagem do mato, que é importante para a questão não proliferar ratos, não ter problemas outros, a questão do aspecto, da limpeza, enfim, tudo isso tem razão de ser feito e deva ser feito. Porém, não se foi feito nenhuma obra e nenhum serviço de aprofundamento de calha em nenhum dos córregos da cidade. Nenhum deles recebeu nenhum tipo de retirada desse material que se acumula. E até para que aqueles que de forma mais alvoroçada possam vir à tribuna e dizer, não, mas isso é um problema da gestão passada, eu digo que aqui dessa tribuna cobrei o governo passado também, porque nós ficamos durante a gestão anterior 3 anos sem fazer esse serviço também. Então, ou seja, é um acúmulo desses problemas. Agora, nós temos que reivindicar de quem hoje tem o poder e quem tem a caneta na mão para que tenha essa ação efetiva de manutenção dos córregos na cidade. Eu moro perto de um córrego e verificamos ali naquela região, em determinado ponto na Brigadeiro Faria Lima, um local onde desbarrancou há mais ou menos uns 30 dias, 40 dias atrás. Permanece lá do jeito que está. E a erosão está tomando conta e quando chegar à avenida, talvez as pessoas se preocupem. Por enquanto, está apenas na parte interna do córrego, dos japoneses, e atingindo um posto de gasolina na Brigadeiro Faria Lima. Mas isso, se não tiver um cuidado ali imediato, essa erosão vai chegar na pista da principal avenida que liga duas regiões importantes da cidade de Guarulhos e passagem de milhares de pessoas durante todo o dia. Estou citando um caso, mas poderia citar outros, como o que acontece no Baquirivu, na marginal do Baquirivu, onde nós, mesma situação, estamos há muitos anos sem nenhum tipo de serviço de drenagem para valer sendo feita ali. O que acontece é um paliativo de roçagem de mato. O problema das enchentes não está relacionado com mato.
problema das enchentes está relacionado a antecipar, sobretudo no período onde não tem enchente, onde não chove, para fazer o serviço. Não adianta, depois de acontecer toda a tragédia, deslocar equipe, deslocar maquinário, pessoas, porque aí o prejuízo já é muito grande, e esse prejuízo a prefeitura não vai recuperar nem ressarcir aqueles que foram vítimas nesses últimos dias. Então quero deixar bem claro que a falta de projeto, que a falta de atuação mais efetiva nos períodos de junho, julho, agosto, setembro, onde consegue-se fazer algo de forma preventiva e mais determinante. Deixar para fazer apenas no período de chuvas, primeiro que o maquinário não vai conseguir entrar, segundo que é algo como apostar na sorte, como apostar, dizer, olha, talvez não vai dar nada, talvez a chuva vai ser leve. Nós temos aí um movimento já de alguns anos, de algumas décadas, de aquecimento global, onde o aumento de chuvas e essa descompensação veio para ficar e tende a se aprofundar mais ainda nos próximos anos. Então, aquilo que era feito há 30, 40 anos atrás como ações de combate à enchente tem que ser revisto, tem que se ter uma outra forma. E por fim vou falar aqui o que muitas vezes as pessoas dizem, mas isso é culpa do morador. Não, isso é culpa da população. Nós não podemos, aqueles que estão ainda calculando seus prejuízos, serem colocados pelas autoridades públicas como responsáveis e culpados. Tem parcela, mas isso tem a ver, para concluir, senhor presidente, tem a ver com a educação ambiental, tem a ver com programas e fora. Se o morador vê o maquinário trabalhando em outubro, novembro, dezembro, ele vai se conscientizar que ele tem que fazer a parte dele. Agora está difícil ele não ver nada sendo feito e ele ter que fazer a parte dele. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Zé Luiz. Boa tarde, colegas vereadores e vereadoras. Eu queria aqui aproveitar esse meu tempo no pequeno expediente para que a gente possa refletir um pouco sobre o que aconteceu na quinta-feira, né? Especificamente naquela audiência pública, lá no CIESP, aqui em Guarulhos, quando nós tivemos, inclusive, a presença de vários colegas vereadores lá, na oportunidade, ouvindo lá os técnicos da NTT sobre o novo projeto de concessão da rodovia Presidente Dutra. E quem esteve lá pôde perceber, né, duas questões importantes. Primeiro, acho que foi significativo a ausência do prefeito da nossa cidade. Né, um momento tão importante, né, onde vai se discutir a concessão da estrada, que na verdade é uma grande avenida, cortando a cidade, dividindo a cidade ao meio, e que interfere diretamente na vida das pessoas, em todos os momentos das nossas vidas. Nós não percebemos o nosso prefeito na audiência. Seria fundamental que o prefeito estivesse lá, como representante eleito da nossa cidade, defendendo os interesses da nossa cidade. Nós não ouvimos naquele evento, seria fundamental. Então, esse acho que é o primeiro aspecto negativo, né? E, no outro lado, positivo para a NTT e para os futuros concessionários, né? Porque começa a perceber que não haverá grandes resistência por parte do município, do ponto de vista oficial, contra o que está sendo implementado. E a segunda questão, quem esteve lá pôde perceber que, de fato, a NTT está a serviço do projeto de concessão e não a serviço, de fato, dos municípios no entorno da Dutra, da rodovia Presidente Dutra. Haja visto, inclusive, por questionamentos de quem estava lá, até do presidente da CIESP, colocando questionamento com relação aos valores que vão ser destinados para a nossa cidade. Né? Em 30 anos de concessão, uma concessão que vai gerar 62 bilhões de reais para a empresa que vai ganhar essa concessão. O município de Guarulhos, durante os 31 anos de concessão, ele vai ter o direito de 1,5 bilhão, né? Recursos que, com certeza, diluídos ao longo dos 30 anos, não acabarão significando um volume de recursos necessário frente aos problemas que
essa rodovia tem apresentado. Também não ficou claro, né, quais serão as soluções para os problemas existentes na cidade de Guarulhos, como as passagens de água no Coxo Velho, no Pupuca, aqui na região do Macedo. Nada disso foi colocado, foi discutido. Também não foi deixado claro quais são o novo trevo que a cidade de Guarulhos precisa. Nós precisamos de um novo trevo, né, na nossa cidade. Também isso não está claro. E o que ficou bem claro é que vai haver sim o pedágio, vai haver assim a cobrança de uma nova tarifa, né, que no primeiro momento eles estão apresentando no projeto na pista central. Mas nós sabemos como funcionam essas concessões, né? Depois de implantada a concessão, provavelmente também haverá uma cobrança tarifária, muito provavelmente nas pistas marginais. Não vai ser com praça de pedágio, é um sistema de pedagiamento automático, né? Os carros vão passar e conforme passa, automaticamente será gerado um pedágio por quilômetro rodado, né? Então, está muito claro que Guarulhos vai ter que conviver, né, continuar convivendo com os problemas, né, que a rodovia apresenta para a nossa cidade, e agora mais um novo problema, né, um pedagiamento, uma tarifa nova, né, justamente no perímetro dentro do onde se circunscrita a cidade de Guarulhos. E como falou a vereadora Janete, é lamentável, porque é um pedágio, é uma tarifação que vai atacar justamente a cidade de Guarulhos, quem mora em Guarulhos, as empresas de Guarulhos, para financiar, né, a duplicação da BR-101. Então é muito lamentável que nós, além das interfaces negativas que nós temos aqui com as enchentes, né, os congestionamentos, falta de acesso na Dutra, nós vamos conviver também com um novo pedagiamento em nosso território. Então, lamentável que isso possa estar em vias de acontecer na nossa cidade. Com a palavra, a vereadora Genilda Lula Bernardes. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas aqui hoje presentes. Eu também queria repercutir a mesma temática que o vereador Zé Luiz fez aqui na tribuna hoje, porque estive também na audiência, aliás, uma longa audiência, fomos até bem tarde da noite no debate da concessão da nova Dutra, e lá ficou muito claro que as prioridades de Guarulhos não estão previstas no projeto. A primeira delas, que a gente tem que entender muito bem, é que quando eles falam que não terão pedágio, não terá a praça de pedágio, porém haverá o pedágio urbano, que eles chamam de free flow, que é o pedágio que você passa e já é automaticamente cobrado. Portanto, nós temos que entender que Guarulhos vive uma forma diferente, a relação dele com a Dutra. Nós somos cortados ao meio. Nós temos uma Guarulhos de um lado da Dutra e uma outra Guarulhos do outro lado da Dutra. E não há nada no projeto que mostre essas interligações, esses acessos dos dois lados da Dutra. Também não tem nada no projeto, e isso eu considero que foi um problema muito sério, nenhum projeto de drenagem no que diz respeito ao rio que passa por debaixo da Dutra e que muito deles provoca, em pelo menos 6 pontos da nossa cidade, ele provoca a nossa enchente do município. É também muito preocupante a gente ver que não há no projeto de melhoria nada que possa recompor todas as perdas que nós tivemos dentro desse processo de recorte da Dutra. A Dutra para nós não é apenas uma rodovia. A Dutra para nós é o lugar que leva a gente para trabalhar, é o nosso acesso para o trabalho, é o nosso acesso para passeio, ela é uma avenida para nós. E aí isso não é considerado no projeto. Então é preciso que a gente faça disso uma luta muito grande. Quem esteve lá procurou
se posicionar bastante contra isso, com contundência. Mas, estranhamente também, nós percebemos a ausência, numa audiência na nossa cidade, a ausência do prefeito, né, que é o nosso representante maior, que deveria estar lá para defender todos os nossos interesses. Inclusive, eu estou entrando com requerimento hoje, perguntando, né, se ele tem dito por aí, o secretário de governo disse que ele já entregou as propostas deles por escrito em outros órgãos. Mas precisa dizer para o prefeito que, além de entregar a proposta por escrito, é necessário comparecer, representar, articular, reivindicar, mobilizar a população. Não é só apresentar um projetinho escrito, técnico, apresentar lá na Dutra e achar que fez a parte dele. Então eu me senti muito desconfortável naquela audiência, ao ver prefeitos de outras cidades, representantes até do Rio de Janeiro, presente na audiência, e nós, que vamos ser a cidade mais impactada com essa concessão da rodovia, a gente não ter a presença do prefeito lá para defender a nossa cidade. Nós fizemos o nosso papel, entregamos nossas propostas, escrevemos também no site nossas propostas, mas mais do que isso, o Partido dos Trabalhadores vai se posicionar contra a concessão, vai mobilizar, vai fazer o papel daquele que o prefeito deveria fazer, levar a cidade a dizer não para aquele modelo de concessão. Sabemos que tem que fazer a concessão, sabemos que vai ter que alterar, mas nós não podemos deixar a nova concessão por 30 anos nos isolar mais do que já estamos isolados na atual concessão. Então, tem a cobrança de pedágio, sim, é pedágio urbano. Nós perguntamos lá para reafirmar, foi nos respondido que sim, que no projeto consta o pedágio urbano, não consta a praça de pedágio, mas nas vias de acesso serão cobrados o pedágio de acesso. Portanto, essa não é uma brincadeira, gente. Essa casa tem que se preocupar com isso. Nós temos que atuar fortemente, porque não adianta depois ficar reclamando que não tem acesso para os dois lados da cidade, que as enchentes enchem os nossos bairros, que nós não temos passarela iluminada para garantir um bom acesso da população. Depois não adianta reclamar. A praça de pedágio, se nós não fizermos nada, ela virá para essa cidade. Então, compete ao poder público, incluindo nós, os vereadores e as vereadoras, a lutarmos contra isso. E por último, para encerrar, senhor presidente, me preocupou a nota do Condemate, que diz que haverá abertura de barragens de água. Se nós já estamos vivendo uma tragédia de enchente, isso tende a piorar, e eu acho que nós temos que cobrar uma maior efetividade da cidade de Guarulhos. Obrigado, senhor presidente. Tendo em vista o término do horário regimental, pela ordem, senhor presidente, por encerrada essa parte da sessão e passamos à tribuna livre. Vereador, agora não dá, meu amor. É tribuna livre. Só pode entrar no grande expediente, tá ok? Onde temos 3 oradores inscritos. Com a palavra, a senhora Marina Pereira Costa, por 10 minutos. Boa tarde a todos. Novamente estou aqui de volta. Marina, mulher guerreira dentro de Guarulhos. Eu estive aqui em 2018. Uma mulher que sempre trabalhando voluntariado em vários hospitais. Nunca tive oportunidade, eu falo nunca, porque eu nunca tive oportunidade para chegar alguém e me dar um apoio de carteira registrada, sempre estendendo a mão, sempre fazendo algo. E, novamente, eu venho falar, 2018, a chuva de 2018, eu sendo uma bombeira, minha casa veio abaixo. Perdi tudo, mas não perdi minha dignidade dentro de Guarulhos. E venho falar
que hoje eu fui trabalhar em alto mar, está aqui minha filha, meu genro, eu fui trabalhar em Caraguatatuba, em alto mar, para ganhar R$2.000, onde eu fiquei alojada num quartinho, que só pela misericórdia, mas não tinha problema, forrava um chão e dormia para mim trabalhar. E ali, eu trabalhei, e quando eu voltei, só encontrei o portão das minhas casas automático. Minha casa veio abaixo. Tive meus pais, perdi meus irmãos, mas não perdi minha filha e meu genro, qual que me apoia até hoje também. Então eu peço, presidente, senhor presidente, que venha me ajudar. Minha filha está ali, ó, gestante. Poxa, só para levantar um quarto com banheiro. Esses dias eu estava entre a próximo ali a Maria Cereja, pedindo ajuda, e fui esbarrada. Nossa, mas Marina, você está pedindo? Eu estou pedindo, com dignidade, porque eu tenho ficha limpa. Eu ando de cabeça erguida em Guarulhos. Ontem mesmo eu estive na comunidade do 15, ajudando uma senhora, a qual ela precisa. Então, eu sempre estendo a mão. Hoje eu estou pedindo o quê? Esclarecidamente, eu estou pedindo o quê? Uma ajuda para me levantar um quarto, aonde minha filha vai ter neném e não tem condições até mesmo de se ter um banheiro digno. Então, eu peço, me ajuda, por favor, me ajude, estende a mão, me ajuda. Porque eu sei que vocês me ajudando, eu posso também ajudar vocês. Mas eu preciso dessa grande ajuda de vocês. Não é vergonhoso pedir. Não é vergonhoso. Eu agradeço, vou falar agora, eu agradeço ricamente ali o pessoal da Stênia, porque as crianças me cobram para mim, falam assim, tia, no dia 12 de outubro, eu nem faço mais a festa das crianças, aonde os vereadores, não vou citar o nome dos vereadores, que batia palma lá na minha casa e falavam assim, eu posso usar hoje esse salão da sua casa para mim fazer uma reunião? Ali era lotado de gente, placas, né? Tempo da política. Hoje eu chego para pedir porque o meu salão caiu, mas a minha dignidade não caiu, porque eu ainda vou fazer um barracão se eu não tivesse apoio para a unidade falar assim, ó, eu vou te dar 10 blocos, eu vou te dar mais 10, eu vou te dar mais 10 e eu voltar até aquele salão como eu tinha, que eu recebia com o maior prazer os vereadores, até mesmo o prefeito, eu tenho que falar, porque eu trabalhei para ele, o prefeito Guti, eu fui uma voluntariada dele, então, por favor, me ajuda, eu estou precisando dessa ajuda. Eu chego lá, eu quero ver pelo menos um quarto levantado com banheiro, ter uma dignidade dentro de Guarulhos, que vai ser para mim, para minha filha e para o meu genro, meu netinho que está vindo. Então, eu peço esclarecidamente, presidente, me ajuda. Se essa ajuda não vir, gente, eu sei que vai vir, porque o Deus que eu sirvo é um Deus para onde? Mas eu estou pedindo essa ajuda dentro de Guarulhos. E eu sei, eu estou aqui, mas tem muita gente me assistindo e falando, Marina, qual é a ajuda que você precisa? Eu preciso para que levante a minha casa, a casa que eu levava tantos vereadores, a casa que eu fazia reunião, a casa que eu fazia culto, a casa que eu tinha dignidade. Hoje eu vejo a minha casa no chão, aí foram lá, me levaram, sabe o quê? Uma pia, eu precisei, está lá guardadinho, mas o que eu mais preciso é os blocos para me levantar meu quarto. Minha casa está pela Defesa Civil interditada. Recebi uma ajuda de R$400, depois se acabou. Então eu preciso dessa ajuda. Me ajuda, presidente, por favor. Me ajuda, tem hora que eu tenho vontade de sair de Guarulhos e não voltar nunca mais. Ir para outros lugares, porque se eu sair daqui, eu nasci e me criei aqui. Eu estou pedindo minha ajuda aqui. Se meus pais não tivessem falecido, hoje eu poderia estar até mesmo melhor em situação. Mas o que eu peço, esclarecidamente, olha pelo trabalho que eu faço social com as crianças. As crianças falam assim para mim, vai ter a festinha no fim do ano? Vai ter, porque eu vou estar aí de porta em porta pedindo um brinquedo para dar para as crianças, como eu sempre faço.
E agradeço a todos vocês. Nesta tarde, tanta chuva. E nesta chuva, vocês podem perguntar na Praça Getúlio Vargas, é sempre ajuntando roupas para levar para aqueles que estão molhados da chuva da noite. É um prato de sopa, é um pedaço de pão. Agradeço também ao gerente do mercado, Compre Bem, que hoje vai me ceder os pães para mim estar levando para aquele que está molhado, aquele que eu chego, tiro roupa até mesmo das pessoas que eu peço para levar para um morador de rua. E eu vou morrer com esse trabalho social, mas eu queria que uma secretaria me olhasse com dignidade e falasse assim, não, eu vou ajudar essa mulher, eu vou ajudar, eu vou estender a mão. É fácil você chegar na sua casa, você ter um banheiro para usar, um chuveiro digno. Todo dia eu subo com a minha filha, meu genro, para o Centro Pop, para tomar banho no Centro Pop, para tomar um café, porque na minha casa, infelizmente, o banheiro veio abaixo. Uma cidadã dentro de Guarulhos, onde salvou tantas vidas, onde eu podia estar na estrada, e eu vou para a estrada, quando eu vi que hoje está tudo debaixo d'água, e eu sendo uma bombeira, eu não vou cruzar meus braços, não. Não vou. Se eu tiver que ajudar, eu vou ajudar. Porque hoje eu ajudo, amanhã, quem sabe, um bate lá na porta da minha casa e fala assim, ó, eu vim te trazer uma cesta básica. Porque promessa, estou cansada. Ah, Marina, bombeira, missionária, eu vou te ajudar. Ó, eu vou te trazer 50 blocos, que Deus te abençoe ricamente. Porque é através desse bloco que eu vou ter uma dignidade, esperando o meu netinho, que minha filha está aqui, preste para ganhar neném, e eu vou ficar orgulhosa para quem puder me ajudar. E agradeço, presidente, ricamente essa tarde, e desculpa por alguma coisa, porque eu fico assim, até mesmo veio chorar, mas Deus sabe, hoje eu estou chorando, amanhã minhas lágrimas podem se secar, e eu ver grandes vitórias sobre a minha vida, a vida da minha filha, a vida do meu genro, e dizer, a minha mãe teve naquela tarde na tribuna, mas ali alguém me estende uma mão, a mão toda poderosa, a mão melhor é a de Deus, mas eu creio que Deus vai tocar em corações hoje para me ajudar, porque eu estive aqui em 2018, e veio novamente pedir, e eu espero que alguém estende essa mão e me ajuda. Eu espero que alguém me dê essa compreensão, me ajudar. Não estou pedindo fortuna, não quero dinheiro em contas, não preciso. A minha dignidade, ando de cabeça erguida. Não vou falar um vereador aqui que me ajudou quando meus pais faleceram. Eu cheguei até ele lá no escritório e pedi, e ele me ajudou. Então eu peço para todos, presidente, por favor, me ajuda. Eu estou necessitada. Obrigada a todos. Com a palavra, o senhor Tiago Souza Guedes, por 10 minutos. Boa tarde a todos vocês aí que estão presentes, né? Boa tarde ao presidente da Câmara, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Boa tarde aos vereadores e assessores e às pessoas comuns que aqui estão. Bom, eu vim falar sobre dois assuntos. Primeiramente, sobre o PL Projeto 2068, que fala sobre melhorias do cemitério. Pessoal, por gentileza, aí um pouco de silêncio, prestem atenção. Eu queria ter o sentimento também em relação a essa senhora que veio aqui agora há pouco e pediu a atenção de todos aqui, a maioria sequer ouviu falar, tá certo? Bom, presidente, esse projeto que vem falar sobre melhorias nos cemitérios, tá certo?
Sou policial militar, sou formado em Direito, sou formado em Tecnólogo de Segurança Pública, sou professor de Educação Física e estou no 2º ano de Medicina. Bom, chegou até a mim uma denúncia aí em relação aos cemitérios de Guarulhos, tá certo? Eu fui até lá fiscalizar. No cemitério nós temos o ossário, onde os ossos das pessoas que estão sendo exumadas estão jogados em sacos abertos, ou seja, o osso da pessoa, o crânio do José está com vários outros crânios e não dá para saber quem é quem. Eu acho que aqui todos nós temos entes queridos e não gostaríamos de perder os nossos parentes jogados lá no cemitério, tá certo? O cemitério hoje tem uma equipe a qual necessita de 6 pessoas de cara, ou seja, tem menos 6 pessoas fazendo enterros, tá certo? Essas pessoas foram contratadas há algumas décadas atrás, né? Lá tem pessoas com 25 anos que estão trabalhando e pessoas sem estudos, pessoas simples, tá certo? Antigamente, um coveiro, o serviço dele era apenas enterrar. E de alguns anos para cá, o coveiro ele tem que fazer a exumação, tá certo? Muitas das vezes, essa exumação está sendo feita com o corpo ainda em estado de putrefação. Isso aí é crime, está no Código Penal, tá certo? Eu gostaria que os senhores da casa fiscalizassem isso, tá? Fiscalizassem. Como policial militar, os cemitérios é um local público, então o Legislativo tem a obrigação de colocar lá a GCM para zelar pelo local. Está tendo furtos lá a situação de bronze que vai nos túmulos, tá certo? Pessoal fazendo uso de entorpecente dentro dos cemitérios, tá certo? Para as pessoas que estão sendo enterradas, os seus parentes não têm conforto algum. Imagine a gente estar passando por essa dificuldade ali em momento em que o nosso ente querido faleceu e não ter sequer um lugar para sentar, um banheiro para usar. Gostaria que vocês tomassem ciência disso, tá certo? É feita uma média de 20 enterros por dia, onde trabalham 5 pessoas, ou seja, no mínimo 6 pessoas faltam na equipe. Tá certo? Essa é a denúncia que chegou até a mim. Eu fui lá fiscalizar. Infelizmente, as pessoas que lá trabalham jamais virão aqui porque tem medo de perder o seu emprego, tá certo? Então, eu vim aqui falar sobre isso. A insalubridade deles foi retirada, eles recebiam 40% de insalubridade, não recebem mais. Pessoa que mexe com cadáver tem que ter, no mínimo, conhecimento mínimo de anatomia. Como eu disse, as pessoas lá são pessoas simples, tá certo? Bom, a denúncia em relação à PL 2068 é essa daí. Vou falar um pouco agora também sobre a Polícia Militar, a Polícia Civil, a GCM. Gostaria que a casa prestasse atenção no que eu vou dizer. Se não houvesse GCM, Polícia Militar e Polícia Civil, talvez alguns de vocês não estariam aqui. Gostaria de deixar um grande abraço a todos os GCM que estão lá em cima. O município de Santa Isabel, ele tem 1/4 da população de Guarulhos, e o município de Santa Isabel paga mais ou menos R$ 700 de prolabore para os seus policiais militares. Tá certo? Guarulhos não faz nenhum tipo de reconhecimento, a não ser papel. Eu já fui baleado, já troquei tiro várias vezes, tem alguns homicídios, tudo isso por pessoas que eu nunca vi na minha vida, pessoas boas. Então, gostaria que o presidente e a casa fizesse algum projeto para os policiais militares, para os GCM, para a Polícia Civil, tá? Que melhorasse o salário de todos aqueles que estão no dia a dia. O vereador Portela, conheci ele dentro de uma delegacia lá na Zona Leste, onde eu tenho passagem na Zona Leste. Gostaria que todos vocês reconhecessem o trabalho da Polícia Militar, tá certo? Infelizmente, a nossa situação hoje em Guarulhos é precária.
Muitos de vocês moram em lugares, né, que não é periferia e convivem e vivem andando com um carro blindado, com segurança, e essa não é a realidade de 1.400.000 pessoas, tá certo? Bom, esse é o meu pedido a todos vocês, agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos, tá certo? Vamos com a palavra o senhor Samuel Jacintinho de Amorim. E só para retificar ao Tiago. Tiago, cadê o Tiago? Acabou de falar da tribuna. Não, Tiago. Tiago, só para retificar sobre a GCM, nós como vereadores, nós fizemos agora, acabamos de provar no final do ano passado um plano de carreira de cargos e salário para os GCMs. Referente à Polícia Civil e aos militares, nós como vereadores, nós não temos o direito, nós não podemos fazer, tá ok? Tá certo, fico agradecido, mas é aquela coisa, se não vier e não deixar claro certas situações, talvez as pessoas também não compreendam, né? Obrigado pela oportunidade. Com a palavra, o senhor Samuel Jacinto de Amorim, por 10 minutos. Boa tarde a todos presentes, à mesa, através do presidente Jesus, cumprimento os vereadores, todo o público em geral. Só corrigindo, professor, meu nome é Samuel Jacinto de Amorim. Tá? Tá bom? Ok, registrado, Samuel. Obrigado. Bom, eu me inscrevi para falar, talvez 10 minutos não seja o tempo suficiente, e talvez seja até muito tempo, mas eu vou procurar ser atento ao tempo aqui. Nós estamos passando por um processo que é da renovação de uma rodovia que é muito importante para a cidade. É uma rodovia, como já foi falado aqui, que a gente não só utiliza ela para sair da cidade, a gente utiliza ela para circular na cidade, de um lado a outro da cidade. E vai ter uma concessão que começa a valer a partir do ano que vem, 2021. Lembrando que nessa concessão que está vencendo agora, nós não tivemos oportunidade de opinar. A CCR Nova Dutra, CCR que administra a Via Dutra com esse nome, não nos deu oportunidade na época, tá, da gente opinar e da gente exigir algumas obras importantes. E nós ficamos, nesses 25 anos que vence o ano que vem, à deriva de muitas coisas. Eu vou citar algumas aqui, né? Nós temos uma cidade, como já foi lembrado, que a rodovia corta de um lado para o outro, lado norte e lado sul. Nós não tivemos viaduto de transposição de um lado a outro importante da cidade. Vocês viram que na última década, o bairro do Bom Sucesso, especialmente o bairro do Pimentas, cresceram muito. E nós não tivemos vias de acesso para acessar um lado ao outro dessa rodovia, tanto daquele lado como outras partes da cidade. E nós não pudemos exigir nada, porque não estava no contrato. Eu me lembro que eu ainda estava no sindicato, e muitos familiares, eu pertencia ao sindicato dos trabalhadores da construção e do mobiliário de Guarulhos com muito orgulho. E eu lembro que muitas vezes os familiares nos procuravam porque perdeu um ente querido. E a gente exigia as passarelas, e algumas passarelas não estavam constando. Depois, mais para frente, com a ajuda da Janete, como deputada federal, a gente conseguiu passarelas ali na altura da antiga NEC, da Riachuelo, né, que também não está mais lá, né, mas conseguimos uma passarelas ali, e conseguimos também uma passarela, estou falando das duas últimas, né,
lá embaixo, depois quase no Aracília, entre o Bom Sucesso e o Aracília. A gente chamava de posto Quiútil, não sei se é esse ainda. Então nós tivemos essas dificuldades. Algumas foram feitas, outras não foram feitas nunca. Eu já não estava mais no sindicato, mas os companheiros de Arujá nos procuraram e a gente colocou a Janete em contato sobre uma situação que acontece de frente ao centro industrial lá de Arujá. Várias mortes já por atropelamento. E até hoje não foi feita essa passarela. E sabe por quê? Porque não está previsto no contrato da Nova Dutra. Tá? Então é importante. Eu estou dando 2 exemplos que, aliás, o empresário do setor do transporte, ele foi muito honesto conosco lá. Ele falou: vocês pedem pouca coisa. Vocês pedem investimento com valor pequeno. E mesmo assim, a Nova Dutra não faz. Quando ele estava pedindo grandes investimentos, já nessa audiência que foi no CIESP, no dia 6, que a Janete, a Genildo, o Zé Luiz citaram, ele dizia que ele queria espaço para descanso dos caminhoneiros, e que ele não queria 5 mil metros, não. Queria espaços grandes, porque ele defende, com certeza, ele defende muito bem a categoria dele, que é os empresários dos caminhoneiros e os caminhoneiros, né? E com certeza. Ele dizia que nós pedíamos coisa pequena, quando nós pedimos passarela. Então nós realizamos, pedindo também que os nossos vereadores, né, na medida do possível, também entrem nessa luta, porque essa luta é por Guarulhos, por respeito a Guarulhos. Nós também somos contra o pedágio. Gente, tem um nome diferente, né? É Free Flu. Só que Free Flu não se enganam. Free Flu quer dizer pedágio. E não vamos cair nesse conto de sereia que o Free Flu só vai funcionar na parte expressa. Não vai. Tá? Começa pela parte expressa. Daqui a pouco, tá todos os nossos cidadãos gaurulhenses, todos os nossos amigos, todos os trabalhadores, porque muita gente utiliza a Via Dutra para ir trabalhar em São Paulo e vice-versa. Tem muita gente que mora em São Paulo e usa a Dutra para trabalhar em Guarulhos. Então é preciso que a gente fique esperto. Free Flu é o novo nome do pedágio. É o nome mais moderno, mais pomposo. Mas cuidado, olha o canto de sereia. Eu queria dizer que nós realizamos uma reunião no escritório da Janete Pietá, no dia 1º de fevereiro, com aproximadamente 40 lideranças, técnicos, ambientalistas, e foi protocolada uma pauta no CIESP no dia 6 e também enviado para a NTT essa pauta. Essa pauta pede viadutos de transposição em 4 pontos da Dutra, de um ponto a outro da cidade. Nós pedimos o prolongamento da pista lateral do trevo do Bom Sucesso até um pouco para frente do posto Sakamoto, para que possa ser completado aquele trevo. Nós estamos pedindo também uma via para o transporte coletivo, né? Uma via rápida para expresso, tá? Lateral do trevo do Bom Sucesso até um corredor de ônibus, na verdade, até a marginal do Tietê. Tá? Nós estamos pedindo também passarelas, estamos pedindo as alças de acesso para o novo trevo da Jacu-Pêssego, que já tem recurso que a Janete trouxe quando era deputada. É preciso agora fazer as alças, furar o túnel, para que possa transpor de um lado para o outro e fazer as alças de acesso. E estou trazendo para vocês também, assim como nós somos contra o pedágio, só um pequeno exercício que a gente fez. São 22 quilômetros. Guarulhos talvez é o segundo município com maior extensão da rodovia Dutra. Primeiro é São José e Guarulhos é o segundo, com 22 quilômetros, desde Arujá até a divisa com São Paulo. Desde a divisa Arujá-Guarulhos até a divisa São Paulo-Guarulhos. Esses 22 quilômetros, traduzido em metro quadrado, sim, porque a faixa de domínio que a gente está calculando é 80 metros, de um lado a outro, de uma margem a outra da Dutra,
são 80 metros. É mais, mas nós estamos calculando até menos. Só para vocês terem uma ideia, esses 22 quilômetros, tá? Vezes 80 metros, dá 1.765.000 metros quadrados. Você sabe o que isso significa? Se, por exemplo, isso fosse alugado para a concessionária, se ao invés da gente pedir esses recursos, pedir esses investimentos, nós fizemos um exercício que custa, em média, R$ 4,00 o metro quadrado por mês de aluguel nos galpões à margem da Dutra. Tá? Então, são mais de 7 milhões por mês. Tá? Isso, por ano, dá quase 90 milhões. E isso, né, dá em 30 anos, sabe o que isso significa? Significa o dobro do que eles querem pagar para Guarulhos, para essa concessão. Significa 2 bilhões e 580 milhões. Então, só para vocês terem uma ideia do valor que eles estão querendo repassar para Guarulhos, e que é muito menor do que se a gente alugasse essa parte territorial que cabe a Guarulhos. Muito obrigado. Terminei no tempo. Pela ordem, senhor presidente. Só um minutinho, só, vereadora. Tendo visto o termo da hora regimental, dou por encerrado essa parte da sessão. Passamos para o grande expediente. Pela ordem, senhor presidente. Vereadora, eu já vou dar para a senhora pela ordem. Deixa eu só ler rapidinho aqui, eu já passo para a senhora. Tendo em vista que o requerimento número 3987/19, de autoria do vereador João Darcio Ibamarsac, solicitando a instauração de uma comissão especial de inquérito SEI com a finalidade de apurar falta de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, AVCB, em todo o sítio aeroportuário do Aeroporto Internacional de São Paulo, cumpriu o disposto no parágrafo 1º do artigo 102 do Regimento Interno e teve sua instauração desde o dia de seu protocolo ocorrido em 20 de dezembro de 2019. Tendo em vista que o requerimento em questão foi apresentado ao plenário na sessão ordinária de 4 de fevereiro de 2020 e o prazo para indicações se encerra no dia 11 de fevereiro de 2020, solicito aos partidos abaixo relacionados para que procedam suas indicações. PSDB, uma vaga, PRTB, uma vaga, PT, 2 vagas, PP, uma vaga, PSL, uma vaga. Sob a presidência do vereador João Darcio Ibamarsac, Podemos, conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 102 do Regimento Interno. Solicita a comissão que, após escolher os relatos das atividades, comunique a esta presidência, conforme determinado pelo caput do artigo 91 do Regimento Interno, devendo a conclusão dos trabalhos ocorrer em 90 dias, prorrogável uma única vez por 30 dias, conforme estabelecido pelo caput do artigo 103. Questão de ordem, vereadora Janete. Senhor presidente, pela ordem... Pela ordem, vereadora. Que depois eu vou discutir essa questão de pela ordem, mas eu queria perguntar a Vossa Excelência, durante a minha fala do pequeno expediente, eu tratei sobre a questão da NTT. Eu gostaria de solicitar a essa presidência uma questão. Eu tenho um documento que eu gostaria de fazer parte da ata dessa sessão. Aí eu pergunto a Vossa Excelência, é possível, senhor presidente? Sim, vereadora. Para terminar a minha questão de ordem, eu gostaria de dizer, primeiro, que nós vamos apresentar esse documento e reforçar a questão de que não adianta enganar dizendo que é um pedágio sem catraca, mas esse free-flu é pedágio sim, e que uma vez feito a concessão a partir do ano que vem, Guarulhos iniciará na via expressa, mas depois atingirá toda a cidade. E nesses 46 segundos que me restam, senhor presidente, eu gostaria de ressaltar algumas questões que eu acho de extrema relevância, que no pequeno expediente não foi possível. Uma delas é o acesso, por exemplo, à Via Dutra, como Jardim Álamo, o acesso
a outros bairros, porque a Dutra dividiu a cidade. E reforçar o que foi dito aqui na palavra do senhor Samuel Amorim, a importância de ter uma via expressa para transporte coletivo na cidade. Passo às suas mãos, senhor presidente, o documento na íntegra, falta apenas uma página que entregarei em seguida, viu, senhor presidente? Muito obrigada. Ok, vereadora. Pode entregar para o pessoal aqui do plenário da diretoria, ok? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Eduardo Carneiro. Senhor presidente, eu gostaria de saber de Vossa Excelência, já que chegou aqui às minhas mãos, um decreto do senhor prefeito, datado da data de hoje, declarando situação de emergência em razão das fortes chuvas no município de Guarulhos. Gostaria de saber de Vossa Excelência se é possível que o senhor peça que seja lido aí para todos os presentes, dado a sua importância. Defiro, vereador. Ao senhor secretário para a leitura. Decreto número 36.570, de 11 de fevereiro de 2020, declara situação de emergência em razão das fortes chuvas no município de Guarulhos. Gustavo Henrique Costa, prefeito da cidade de Guarulhos, no uso das atribuições legais, com fundamento no inciso 14º do artigo 63 da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, no seu inciso 6º do artigo 8º da Lei Federal número 12.608/2012, considerando as fortes chuvas ocorridas nos últimos dias que acarretaram diversos incidentes no município de Guarulhos. Considerando que o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, apontou que Guarulhos recebeu 365 milímetros nos últimos 10 primeiros dias do mês de fevereiro, sendo que a previsão para o mês inteiro, conforme média dos últimos 30 anos, seria de apenas 219 milímetros. Ou seja, em apenas 10 dias, choveu 166% a mais do esperado para todo o mês de fevereiro. Considerando que a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil atendeu 80 ocorrências no dia 10 de fevereiro de 2020, decorrentes das chuvas intermitentes, dentre elas uma vítima fatal, além de 41 movimentações de solo, 12 patologias de construções, 10 alagamentos, 5 quedas de árvores, 7 patologias de infraestrutura urbana e 5 inundações. Considerando que neste ano já foram atendidas aproximadamente 500 ocorrências decorrentes de precipitações e chuvas intermitentes. Considerando que a previsão de chuvas incessantes para os próximos dias, com certame poderão agravar a situação que atingiu níveis inesperados. Considerando a necessidade de garantir os serviços públicos essenciais de interesse primário. E, por fim, considerando que a incerteza quanto ao risco de desastre não constitui óbice para a adoção de medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Federal número 12.608/2012. Decreta, artigo 1º, fica declarada a situação de emergência no município de Guarulhos, em razão das precipitações e chuvas intermitentes ocorridas no mês de fevereiro, visando a adoção de medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco imprescindíveis para a garantia da segurança e saúde pública e do interesse social local. Artigo 2º. Todas as empresas que prestam serviços ou fornecem produtos ficam obrigadas a assegurar prioridade de atendimento aos serviços públicos essenciais, motivado pelo interesse público. Parágrafo único. São considerados serviços essenciais para fins deste decreto: 1. Adoção das medidas preventivas e mitigadoras das situações de risco. 2. Reparação dos danos ocasionados pelas movimentações de solo, patologias de construções, alagamentos, quedas de árvores, patologias de infraestrutura urbana e pelas inundações. E 3. Obras, construção ou reparação de muros de arrimo, contenções,
taludes, margens de córrego, escadas hidráulicas e drenagens, entre outras. Artigo 3º, com base no inciso 4º do artigo 24 da Lei 8.666 de 1993, enquanto pendurar os efeitos ocasionados pelas precipitações e chuvas intermitentes superiores à média histórica, ficam dispensados de licitação os contratos para aquisição de bens, de prestação de serviços e de obras necessárias para mitigar o impacto dos danos, bem como para as medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco. Artigo 4º. No caso de iminente perigo público, poderão ser requisitados bens e propriedades particulares para o atendimento público de emergência de que trata este decreto, assegurando ao proprietário o direito à indenização ulterior em caso de dano, nos termos do inciso 25 do artigo 5 da Constituição Federal. Artigo 5º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e sua vigência cessará com a normalização da situação. Guarulhos, 11 de fevereiro de 2020. Gustavo Henrique Costa, Prefeito Municipal. Pela ordem, senhor presidente. Só um minutinho só, vereador, que ele vai complementar a questão de ordem. Eu também quero falar. Bom, só complementar rapidamente a questão de ordem, senhor presidente. Eu fiz questão de solicitar a leitura, dada a importância da situação no momento que vivemos na cidade de Guarulhos. Acho que o prefeito, dentro da sua responsabilidade na gestão pública, ele tomou a conduta que tem que ser tomada, que é a situação de emergência. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Minha questão de ordem é para que eu possa indicar, pela bancada do PP, o vereador Acácio, para a adulta comissão de inquérito que trata do AVCB do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Registrado, vereador. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Janete. Senhor presidente, tem um decreto 36.570. Eu gostaria de saber a autoria e a data desse decreto, senhor presidente. Acho que a autoria do prefeito. Agora a data, vereadora, deixa eu ver. 11 de fevereiro, vereadora. Senhor, para concluir minha questão de ordem, senhor presidente, primeiro que eu quero dizer que eu concordo com essa medida, é uma medida fundamental, mas eu gostaria de acrescentar algumas questões, senhor presidente. Aqui, nos considerandos, diz alagamentos, movimentação de solo. E aí eu queria dizer, não são 41 movimentação de solo. Pelo que eu sei hoje na Defesa Civil, são 42 movimentação de solo. Se não tem mais um, eu quero dizer um lá no Santa Rita e no Jardim Cavamoto, que tem, no mínimo, 3 casas muito próximas a desbarrancar. E aí, senhor presidente, eu gostaria de solicitar esclarecimento ao líder do governo, se dentro desse decreto haverá também alguma implementação de... Senhor líder do governo, eu estou fazendo uma questão. Se dentro da Defesa Civil vai aumentar o número de equipes, porque a Defesa Civil, vereador Alexandre Dentista, não está dando conta, é da Vila Ani à Vila Galvão. Então, eu concordo com esse decreto, mas eu gostaria de ter algo mais concreto no sentido de ter maior equipes para socorrer a população. A Defesa Civil está, coitada, assoberbada de tantos problemas. Concordo, mas gostaria que houvesse esclarecimento a respeito da ampliação de quadros para atender a população. Pela ordem, senhor presidente. Pode ser a Sandra. Pode ser. Questão de ordem, vereadora. Obrigada.
Eu indico o Sejão do PSL pela VCB da Comissão da GRU, tá? Registrado, vereadora. Pela ordem, vereador Tiago Silfis. Carol vai falar também, presidente. Pelo MDB, indico o vereador Lamé para a comissão. Ok, vereadora, registrado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Tiago Silfis. Presidente, pelo PRTB, para a comissão de inquérito, o vereador Luiz da Sede. Registrado, vereador. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Pela liderança do PRTB. Pela liderança do partido, vereador. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente, nobres pares, público presente e aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Não poderia deixar de vir aqui também falar sobre as chuvas em nossa cidade. Eu tenho 37 anos e desde que eu me conheço por gente que tem algum entendimento, nós temos problema não só na nossa cidade de Guarulhos, mas no Brasil inteiro, segurança pública, educação, saúde e quando chega o período das chuvas, mês de janeiro e fevereiro, nós vivemos esse caos das enchentes. E nós ficamos muito tristes, porque eu vejo que nós temos que mudar as nossas posturas, a nossa maneira de pensar e o modo de fazer política. Nós temos que desburocratizar algumas coisas e pegar um exemplo comparativo e fazer mais ou menos como é na China. A China teve um problema esses tempos, e o mundo inteiro sabe disso, sobre o coronavírus. E os chineses, como exemplo para o mundo, fizeram um hospital em cerca de 8, 10 dias. É um tapa na cara do resto do mundo, né? Os chineses têm essa capacidade e nós, como brasileiros, né, que somos uma grande potência, temos todos os recursos em nosso país, poderíamos estar ao patamar da China e não estamos, né? Fica aqui para reflexão. E voltando ao assunto das enchentes, nós sabemos que a cidade foi muito afetada, recebemos várias informações, visitamos alguns bairros. Hoje pela manhã eu estive no Recreio São Jorge Cabuçu. Grande parte daquelas famílias que estão em áreas de risco, que tem processo do Ministério Público sobre aquela área, perderam tudo. Tem deslizamento de terra, pessoas não sabem para onde ir, e nós estamos fazendo uma campanha, e aqui fica o recado aos vereadores que têm influência na cidade, têm conhecimento, têm contatos, né? Peço a ajuda de todos vocês, para que façam nas suas redes sociais campanha de ajuda, não só aquelas famílias do Recreio São Jorge Cabuçu, mas também de toda a cidade de Guarulhos, pois é triste ver crianças, famílias, pessoas trabalhadoras, sem ter um caminho, sem ter para onde ir, sem ter o que comer. Então, vamos fazer o possível, arrecadar alimentos, água, kits de higiene, roupas infantis, roupas de crianças. Isso é um dever nosso, não como vereador, mas sim como cidadão. E também vamos pensar numa política pública diferente para a nossa cidade, porque não é possível que entra ano, sai ano, as pessoas nos ligando, mandando mensagem, gravando vídeo de desespero, porque perderam tudo em suas casas, às vezes perderam até as suas casas, e nós, esbarrados em leis, em processos judiciais, em burocracia, às vezes ficamos com as mãos amarradas de poder ajudar, né? Até quando a gente vai tratar dessa forma política? Por isso tem que ser feita uma reforma política, reforma administrativa, reforma tributária, reforma judiciária. Nós precisamos avançar nesse sentido. E a mudança depende de todos nós, não depende de um governante, depende de uma nação. E dentro desse mesmo tema, queria também aqui novamente, isso já foi falado várias vezes, fazer uma campanha junto à população, que colaborem, que também fiscalizem, pois ainda muita gente descarta lixo
e entulho nas ruas. E depois, quando vem a chuva, os rios transbordam, as casas alagam, os esgotos entopem, e é esse caos que a gente presencia. Nesses últimos dias tenho falado muito com o Proguaru, Meio Ambiente, Defesa Civil, com o próprio prefeito. Eles têm colocado à disposição as suas equipes, tem pessoas voluntárias participando disso, mas ainda não é o suficiente, porque a nossa cidade, ela não foi planejada. Para concluir, vereador. Pelo artigo 151, presidente. Pelo artigo 151, vereador. Obrigado, presidente. Concluindo meu raciocínio, a nossa cidade não foi planejada, e com a quantidade de água que veio dessa vez nessa chuva, é inevitável que vai ter esses problemas. Mas nós, nesse momento, temos que estar unidos junto com a população e fazer tudo aquilo que é necessário para ajudar o nosso povo, que já sofre muito. Agora eu queria, para não dizer que eu não falei das flores, viu, meu amigo Romildo Santos, falar de um outro tema também que teve repercussão esses dias na cidade, que é a concessão da Dutra e sobre o tema do pedágio. Eu e alguns vereadores, Romildo também estava lá, fomos à audiência pública que teve, se não me engano, no dia 6, e só para passar o recado à população, porque é um sentimento da população, nenhum de nós aqui nessa casa somos a favor do pedágio. Nenhum de nós queremos nenhum tipo de cobrança, nem que seja na pista expressa, por trecho, porque nós entendemos que a população de Guarulhos já paga muito imposto, a população brasileira já paga muito imposto, e não é possível esse absurdo acontecer em nossa cidade. Então, reitero aqui a minha fala, não ao pedágio, não a qualquer cobrança na Dutra, porque a Dutra a gente utiliza, como disse bem o meu amigo vereador Lauri Rocha, numa entrevista, a Dutra para nós é como se fosse uma avenida. Imagina o caos, além da cobrança de ter que pagar mais esse tributo, o caos que ia causar no trânsito da cidade, que já não é, né, o ideal. Então fica aqui o nosso recado, esta casa é contra o pedágio e nós faremos qualquer coisa para manter dessa forma que está. Obrigado, presidente. Item primeiro, senhor secretário, para a leitura. 2. Item primeiro. Leitura, discussão e votação do requerimento número 3912/2019. Solicita cópias de inteiro teor do PA número 34.890/2014. Autor, vereadora Genilda Lula Bernardes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os senadores favoráveis respondem. A comissão e os contrários manifestam. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 2. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora. Pelo artigo 151, senhor Pelo presidente. artigo 151, vereadora. Senhor presidente, eu também queria fazer o debate sobre as enchentes, porque nenhum de nós podemos ficar insensível ao que está acontecendo na nossa cidade e em muitas cidades também. Nós não podemos também deixar de socorrer, de ajudar, de fazer campanhas, porque não é nem por uma questão de ser vereador ou não ser vereador, uma questão humana mesmo, né? Nós não podemos, como ser humano, ficar calado diante de, ou quieto diante de tragédias de famílias e milhares de famílias que ficam sem as suas casas, que perdem tudo. Só quem já passou por isso sabe o desespero de você perder tudo no momento de enchente. Mas é preciso também, essa casa, ficar atenta ao que faz o poder público em referência a isso. Porque daqui a pouco a gente torna uma gestão pública ou uma ação pública necessária apenas num ato de caridade de arrecadação. Eu entrei com um requerimento, não vai ser lido hoje, mas deve ser lido na próxima sessão. Eu quero saber quanto que a prefeitura investiu para a prevenção das enchentes dentro do orçamento dela esse ano. Quero saber quantas cestas básicas e colchões e outras coisas a Defesa Civil adquiriu para poder fazer o socorro imediato, que é papel da Defesa Civil. Quantas ocorrências a Defesa Civil fez para acudir as famílias que passavam por essa necessidade. O Fundo Social de Solidariedade,
quanto do orçamento do Fundo Social e da Assistência Social foi dedicada para comprar mantimentos e materiais de limpeza, que sempre foi prioridade na gestão para esses momentos do mês de janeiro. Então, é preciso que a gente também olhe para o poder público para ver como que isso está ocorrendo. Porque as reclamações que eu tenho tido é de que a gente está substituindo a campanha de caridade pelo papel e dever e obrigação do poder público. Não é só chamar a atenção da população, também isso é importante, porque num momento como esse, todos nós temos que estar envolvidos nessa questão da caridade, mas é preciso ficar de olho também em qual é o investimento público realizado para tal sessão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Maurício. Pelo artigo 151. Pelo artigo 151, vereador. Presidente, ontem o Partido dos Trabalhadores completou 40 anos de existência. E eu queria convidar todos, todas que estão nos assistindo, próximo dia 15, sábado, a partir das 15 horas, na rua Arminda de Lima, ali no número 477, vamos comemorar os 40 anos do PT aqui em Guarulhos também. Partido feito só por trabalhadores e trabalhadoras, um partido que sempre defendeu a luta dos trabalhadores e que nasceu no momento propício, no momento onde os nossos direitos estavam sendo cerceados, no momento da ditadura brasileira ainda. E sem dúvida nenhuma, é o partido que, em seus 15 anos que teve no governo do país, mostrou mundialmente, e foi reconhecido mundialmente, como um partido que tirou o país do mapa da fome, um país que teve, um partido que colocou em sua existência, na sua história, os maiores projetos sociais desse país, assim como o Luz para Todos, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, aumentou o número de faculdades federais nesse país, né? Demos voz às mulheres, aos negros, aos indígenas, enfim, é o partido que defende, garante e continua na luta por direitos dos trabalhadores e trabalhadoras desse país, principalmente nesse momento que estamos novamente sofrendo com o cerceamento dos nossos direitos a cada dia que se passa. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lauri. Eu gostaria de indicar o vereador Geraldo Celestino para sair da Gru Airport. Registrado, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Pelo artigo 151. Pelo artigo 151. Senhor presidente, semana passada nós iríamos debater esse assunto e acabei não entrando porque tínhamos aqui a votação dos funcionários do SAAI. Mas eu gostaria de dizer da minha preocupação sobre algumas matérias que saíram nos jornais locais sobre uma possível alteração e mudança na APA Cabuçu, a Área de Proteção Ambiental Cabuçu Tanque Grande. E estranhamente, senhores vereadores, nós tivemos ali uma reunião que foi realizada no bairro do Cabuçu, dentro de uma empresa que se chama Igitop, onde se fez uma convocatória da população como um todo para ir numa reunião onde as autoridades municipais estariam. Essa empresa Igitop é a principal interessada nas mudanças, na alteração do zoneamento, que eles querem ampliar suas atividades lá, devastando ainda mais a região do Cabuçu. E para fazer isso tem que mudar a característica do local, do zoneamento com a APA Cabuçu. E curiosamente foi divulgado em vários grupos que aqueles que estavam contra essa proposta de alteração da APA Cabuçu é contra o emprego. Alguns divulgaram inclusive que iria nessa reunião serem cadastrados pessoas que estavam desempregadas para poder trabalhar nas futuras instalações, nas novas instalações desta empresa. Eu quero deixar registrado aqui que, primeiro, nós somos a favor da geração de emprego, nós somos a favor de que tenha política pública municipal para isso, porém não podemos usar uma área de preservação ambiental para poder pressionar isso. Então quero dizer aqui que, se for o caso, nós vamos acionar
às autoridades, fora do Legislativo, seja a Prefeitura, seja o Ministério Público, que o que aconteceu lá foi um absurdo. Uma empresa privada particular não pode promover uma reunião com a sua logomarca, com a logomarca da Prefeitura e reunir lá as pessoas para iludir, dizendo que vai ser feita uma alteração para gerar emprego. Então quero deixar isso aqui. A Igitop está agindo de uma forma muito ruim na nossa cidade. Se eles têm lá a atividade comercial deles, se eles não estão regularizados, para concluir, cabe ao poder público, pela liderança, senhor presidente. Pela liderança do partido, vereador. Pela liderança da oposição, senhor presidente, senão eu tiro a vaga do meu líder. É verdade, pela liderança e o senhor da não sabe oposição. como é lá no PT, se a gente tirar a vaga. Pela liderança da oposição, vereador. Brincadeira à parte. Meu líder. E dizer o seguinte, essa empresa Igitop é uma empresa que está há bastante tempo lá, mas é uma empresa que já passou por diversas fiscalizações, porque estava numa área inadequada. O município tem 342 quilômetros quadrados, mas eles querem ali, eles querem dentro da área de preservação ambiental, eles querem fazer supressão de árvore de mata nativa, eles querem apenas naquele local. Então gostaria de dizer aqui que nós estamos muito atentos a isso e não vamos, de maneira nenhuma, permitir que seja alterado, seja para beneficiar esta ou qualquer outra empresa. Nós estamos aqui vendo as chuvas que têm a ver também com a agressão que sofre cotidianamente o meio ambiente. O efeito de aquecimento global, como disse na minha outra fala aqui. E nós não podemos ter uma empresa que tenha essa atitude. E mais estranho ainda é as autoridades municipais comparecerem lá para participar disso. Qual que é o estudo técnico que se tem? Eu fiz um requerimento de informação perguntando, essa empresa protocolou já algum documento para ampliar a sua área? Aonde é que vai ser ampliada essa área? Essas vagas de empregos que estão sendo prometidas lá, com a concordância ou com a conivência de autoridades municipais, é para que tipo de serviço? É para qual unidade? É óbvio que na entrelinha eles deixam claro que é lá que eles querem construir e querem expandir. Por isso eu quero deixar registrado aqui, na ata da Câmara, que nós vamos, sim, tomar as providências necessárias, inclusive se tivermos que recorrer à Justiça e ao Ministério Público, para impedir que esse tipo de coisa aconteça. Muito obrigado. Pela ordem. Pela ordem. Questão de ordem, vereador Maurício Biquinho. E depois sou eu, presidente. Rapidamente, vereadora Janete, só para indicar para a SEI da Gru Airport, vereador Marcelo Seminaldo e este vereador. Pela ordem, registrado, senhor. vereador. Pela ordem, senhor presidente. Sou o primeiro. Primeiro sou eu. Questão de ordem, vereadora? Sim. Questão de ordem, vereador. Eu gostaria de falar pelo artigo 151. Não, questão de ordem então é vereador. Mas então eu quero fazer uma outra questão de ordem. É só indicar para a SEI da GRU, pelo PSB, esse vereador. Registrado, vereador. Pelo artigo... Questão de ordem, presidente. Só um minutinho, vereador. Para indicar pela agremiação do Democrata este vereador para compor a SEI da GRU Airport. Registrado, vereador. Obrigado. Obrigado, vereadora. Indicar o Moreira pelo PTB. Vereador? Moreira. Registrado, vereador. Obrigado. Pelo artigo 151, senhor Pelo presidente. artigo 151, vereadora. Senhor presidente, eu gostaria de dizer que hoje, na reunião da Procuradoria Especial da Mulher e conjunta com a Comissão da Mulher, nós achamos importante que no mês que vem, algumas providências que são necessárias com a sua anuência. Uma delas, que haja uma sessão especial para tratar a questão da mulher. E mais, senhor presidente, mês que vem é mês da mulher. Então, ter uma sessão mês que vem especial para tratar a questão da mulher. A outra questão, senhor presidente, é que a Procuradoria e a Comissão da Mulher também achou de extrema relevância que se coloque na pauta, no mês de março, temas ligados à mulher, não necessariamente só feito pelas vereadoras, mas, inclusive, Vossa Excelência, vereador Jesus, tem uma propositura que trata da questão da mulher. Então, dizer
que é de suma importância que os temas, e por isso pediria a Vossa Excelência que conversasse com a Procuradoria Especial e com a Comissão da Mulher, para que nós preparemos de uma forma muito impactante a questão da importância e da participação e os direitos da mulher na sociedade. Certamente, eu e a vereadora Carol e todas as outras vereadoras queríamos pedir uma conversa com Vossa Excelência para poder melhor articular o que já está em cima, né? 8 de março. Daqui a menos de um mês, o mês de março, mês da mulher, senhor presidente. Registrado, vereadora. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Tiago. Por gentileza, a verificação de quórum, presidente. Vereador, olha, visualmente, como não há quórum, eu dou por encerrada a presente sessão.